Olá, Eli Jordano. Olá, Eli Jordana. Meu nome é Karine Magalhães, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos estar falando sobre crase, a tão temida crase, certo? Acontece que nós vamos fazer a distinção entre esse acento, tá bom? É um acento gráfico, diferente do tio. No entanto, ele é mais conhecido como crase. Mas o nome do acento é grave, o meu acento grave, ok? É o acento grave que caracteriza a crase. O que é crase? Crase é junção, união de dois As. Olha, o problema da crase, ele gira em torno de quê? Para eu conseguir acentuar de forma correta as minhas palavras femininas, crase só acontece com A, eu tenho que deter outros conhecimentos. E esses conhecimentos, eles têm que estar bem claros. Eu tenho que conseguir ver esses instrumentos que eu vou usar dentro de um contexto. Então, a crase tem isso. Ela depende de um contexto. E, embora ela tenha regras, ela precisa do dito. O que está dito vai me proporcionar utilizar ou não o meu acento grave. Claro que eu vou lançar mão de muitas regras, do que eu posso, do que eu não posso, quando acontece, quando não acontece, quando é facultativo, certo? Eu vou utilizar. Mas eu tenho que levar em consideração também o meu contexto e as palavras a que me cercam. Então, a crase, ela vai depender do que vem antes, tá bom? Ou do que está posto. Aí, nós vamos verificar isso agora. Na língua portuguesa, o sinal grave, indicador de crase, acontecerá em via da contração de dois A. É isso mesmo, contração, duas letras vogais, né? A. Ele é representado por um símbolo contrário ao do sinal agudo. Lembram lá do sinal agudo? Deixei bem especificado aqui para vocês verem. Agudo, esse aqui o grave, tá bom? Virou para o contrário, virou os avesso, então agora é o sinal grave. Não se esqueçam disso, tem que marcar corretinho. Quando ocorre? Ocorre quando a preposição se contrai com os substantivos femininos no plural. Entendi nada. O que é uma preposição? Preposição é um arzinho que vem ligar uma palavra a outra, tá bom? É quando eu ligo uma palavra antecedente com a minha palavra sucedente. Aí ela é ligada a partir de um A. Nós chamamos esse A de preposição. Então, todas as vezes que eu tiver duas palavras e tiver um Azinho no meio, esse A funciona como preposição, se ele estiver ligando esses dois termos, tá bom? Aí eu coloquei o exemplo para vocês. Olha, o documento foi elaborado às claras. Karine, continuei não entendendo. Prestem atenção. Qual é a regra? Tem que contrair com substantivos femininos. Aí o que eu faço? Para um substantivo ele ser feminino ou ele ser masculino, eu faço uma perguntinha. Coloco um O ou um A antes da minha palavra. A claras ou claras? O claras existe na minha língua? Ou claras não. A clara sim, de claridade, ok? Ou então, a clara, o nome de uma pessoa, continua sendo substantivo feminino. Aí a regra diz que se esse substantivo ele for feminino e pluralizado, ó, o meu S aqui, o A, que é preposiçãozinha, vai poder receber o acento grave. Karine, e qual a contração que eu tenho aí? Eu tenho uma contração de um A preposição, certo? Porque está ligando elaborado a claras, porque eu não posso dizer, o documento foi elaborado claras. Então, eu preciso de uma ligação, não preciso? Essa ligação eu chamo de preposição. Mais um A que define a minha palavra claras como um substantivo feminino. Só que como esse substantivo feminino está no plural, aí ele vem seguido de S. Então, eu tenho contração de A mais As. A mais As, para eu não precisar colocar duas vezes, eu coloco acento grave, as claras. Ok? O a preposição também é uma regra.
se unir a um pronome demonstrativo. O que é pronome demonstrativo? Olha, lembrem assim, português é muito literal. Tudo que está escrito no conceito é o que eles querem mesmo. Pronome. Tira o pró, fica o quê? Nome. Então, é algo que substitui o nome, ok? Então, pronome é algo que substitui o nome. Demonstrativo, quando eu quero demonstrar algo, estou demonstrando a vocês como se utiliza o acento grave. Olha, como se utiliza aquele acento em detrimento deste acento. Aquele é um pronome demonstrativo. Por quê? Eu substituí o nome acento por aquele, para demonstrar o que eu estou ensinando para vocês. Pronome demonstrativo. Então, português é tudo muito literal. Leu lá, pode ficar tranquilo que provavelmente tem uma chance enorme daquilo ser realmente o que significa, o significado que você tem internalizado, tá bom? Conceito que você tem. Ó, o a preposição se unir a um a pronome demonstrativo. Para facilitar a vida de vocês, eu coloquei. Quais são os pronomes demonstrativos, Karine? Aquele, aquela e aquilo. Lembrando, assim como nas nossas regras de acentuação, o S não modifica, o S só marca plural, ok? Aí eu tenho, referiu-se àquele que estava do seu lado. Karine, não estou enxergando, ainda não está muito claro. Demonstra para mim. Tem que ser uma preposição, não tem? O que é preposição? Quando uma palavra anterior se liga à posterior, certo? A que vai vir depois. Então, eu posso dizer, referiu-se aquele que estava do seu lado? Não, eu preciso de um a preposição que está subentendido no meu pronome aqui, ó, demonstrativo. Então, referiu-se a, porque o a vai marcar a pessoa a quem eu estou me referindo, vai ligar as palavras, e o meu pronome, aquele que vai demonstrar a pessoa a quem eu me refiro. Então, quando eu unir esse a com esse aqui, para não precisar usar duas vezes, eu coloco o meu acentinho grave, a aquele. É como se ficasse assim, referiu-se a aquele que estava do seu lado. O meu a, preposição, ele já está implícito aqui no aquele. Só que como eu preciso dessa norma, né, que a minha língua ela vai ditar, eu vou e coloco a minha crase. Para a pessoa que lê falar assim, não, ele sabe que tem ali uma preposição, ele só não utilizou porque ele embutiu essa preposição no a do pronome demonstrativo junto com o sinal grave. Ok? Tranquilo? Conseguiram perceber aí? O próximo. O a preposição sempre vai ser um a preposição ligado mais a algum a que represente algo, tá bom? Lembrem-se disso. O a preposição se unir a um a artigo feminino. O que é um artigo feminino? São substantivos femininos, são palavras femininas. Karine, como é mesmo que eu faço para saber se é feminina? Coloco um A e um O na frente da palavra que você quer determinar. O menino, a menino. Posso fazer isso? Não posso, não é coerente dentro da minha língua. Então, o menino, menino é um substantivo masculino, não usa crase. E se eu disser a menina, Karine, eu posso usar a menina e o menina? Não, não pode, porque o não determina o gênero dessa palavra, que é um gênero feminino. Então, só tem que ser a. Se é a, é feminino, pode receber crase. Pode receber crase porque é um artigo. Tá, Karine, e esse exemplo que você colocou? Fui à igreja. Esse a está craseado. Explica de novo. Você tem um a que liga ir à igreja, tá bom? Fui aqui é uma flexão do verbo ir. Eu posso dizer fui igreja? Se eu cortar esse a aqui, ó. Eu posso dizer fui igreja? Não, não posso. Se eu não posso dizer fui igreja, significa que eu tenho que ter uma preposição, correto? E qual que é essa preposição? A preposição que ligue a minha palavra, vai ser o a. Só que eu já entendi que quando eu digo a igreja, eu sei que a igreja é uma instituição que tem dogmas religiosos, ok. Eu posso dizer o igreja? Eu não posso dizer o igreja, porque agora o igreja, eu não consigo transformar a palavra para um substantivo masculino, porque ela deixa de ser lógica dentro do meu vocabulário. Então, igreja,
Quando eu faço essa reflexão, eu defino que ela é um substantivo feminino diante do meu artigo. Ela só pode ser escrito como a igreja. Que letrinha feia! Vamos fazer de novo, ficou muito feio, né? Escrever de novo. A igreja. Melhorou? Não melhorou, não. Ficou feio ainda. Até passou aqui, ó, de tão feio que ficou. Mas continuaremos a usar ela mesmo. Vou apagar isso aqui que ficou. Ok. Então, conseguiram perceber que há a contração de um A que liga ir à igreja, mais um A que determina o gênero da minha palavra, que é feminino, que é a palavra igreja. Eu não posso dizer o igreja, só a igreja, ok? Porque deixa de ser lógico junto com o a mais a, crase no a. Importante, queridos, importante. O acento grave só ocorre antes de palavras femininas. Só para dar uma reforçada aí, né? Todas as vezes que for feminina vai receber um acento grave, Karine? Não. Todas as vezes que seguirem as regras que eu estou demonstrando para vocês, ok? Mas só acontece antes de palavras femininas. Casos proibidos de crase. Proibido. Não pode usar crase. Quando? Antes de palavras masculinas. Tem exceção, Karine? Não, não tem exceção. Antes de pronomes relativos, que, quem, cuja. O que é um pronome relativo? Pronome relativo é quando você não vai especificar o que, mas você vai demonstrar que aconteceu em algum momento com alguém. Olha, a pessoa a quem eu me referi na loja, tá, que pessoa? Um vendedor? Foi um cliente que estava lá e você conversou com ele? Não sabe, certo? É relativo. Pode ter sido um homem, pode ter sido uma mulher, pode ter sido uma criança, pode ter sido um adulto, um idoso, é relativo. Mas você demonstra que foi uma pessoa, ok? Tranquilo? Que, quem, cuja. Não esqueça, não usa. Não é a você a quem me refiro. Tem crase? Não tem crase. Qual a explicação? Tá antes de pronome demos relativo, ok? Diante de verbos, não posso usar. Karine, se o verbo vir no infinitivo, posso usar? Infinitivo é quando ele termina em R, certo? Sem ser flexionado. Não pode usar. E se ele vier flexionado? Não pode usar. Só antes de substantivos, queridos. Tem que ser substantivos. Os verbos, eles são egoístas e gostam de espaço próprio. Não gosta que venha ninguém ali querer determinar ele, não. Eles mesmos se determinam. Pronomes pessoais. O que são pronomes pessoais, Karine? O que é algo pessoal? Algo que é seu. Eu, meu nome é pessoal. Ela é pessoal. Ele é pessoal, ok? Porque estou me referindo, me direcionando a alguém que é você. Então, você é um pronome pessoal, ok? Não usa crase. Estou me referindo a você. Tem crase? Não, porque você é um pronome pessoal. Você é uma pessoa determinada, ok? Tranquilo? Também não pode ser em palavras repetidas, por exemplo, dia a dia. O pessoal insiste em colocar em dia a dia crase. Não tem crase, por quê? Você só tem uma preposição que liga dia a outra palavra, que é dia. Por quê? O dia, ou a dia. O dia, certo? Então, você não tem um outro A que está determinando seu substantivo como feminino. Então, nada de crase. E diante a palavra casa, por que eu coloquei? Porque, às vezes, as pessoas costumam colocar: vou à casa da Maria. Você vai à casa da Maria, tá bom? Se você disser, vou à casa, tá, vai à casa. A casa de quem? Só disse casa. Então, você não vai usar verbo. Porque quando o caso estiver determinado, se você disser a casa de Maria, é facultativo, tá? Vou explicar isso logo à frente. Calmem aí. Agora, os usos facultativos. O que é facultativo? Pode acontecer como não pode. Às vezes, se você optar
em colocar, ótimo. Se você não optar, então também tranquilo, não tem nada que te obrigue. Primeira regra. Antes de pronomes femininos com substantivos femininos expressos, tem que ser feminino mesmo, gente. Não tem outro meio. Tem que ser substantivo feminino. Se tem um substantivo feminino e esse substantivo feminino ele vem especificado por um outro nome que é feminino, por exemplo, Ana, Maria, Karine, João, certo? João não, né? Porque João não é substantivo feminino, é substantivo masculino. Não pode ser determinado, não pode usar crase. Ou, se você achar que vai ficar mais bonito esteticamente, você coloca uma crasezinha lá. Mas não é regra, então ninguém vai te julgar por isso, ok? Antes de nome próprio feminino, fiquei com pronome na cabeça. Nome próprio feminino, todos os nomes que você conhece. Por quê? Já repararam que às vezes quando queremos nos dirigir a alguém, a gente coloca para determinar o gênero da pessoa um A ou O? Vou à casa da Joaquina, certo? Da Joaquina. Estou determinando que ela é uma mulher por conta da minha preposição. Da é preposição, tá bom? De mais A, preposição, tá bom? Ah, vou à casa da Fernanda. Aí também é um substantivo feminino. Você está exprimindo a quem é. Você está se direcionando a uma pessoa específica. Então, também é facultativo. Mas tem que ser A, não pode ser da, tá bom? Antes de casa, igual eu comecei adiantando para vocês anteriormente. Antes de casa, quando acompanhado de expressão que a qualifique. O que é qualificar? Qualificar é dar uma característica que é específico. Por exemplo, vou dar uma característica. Eu sou professora de português. Ser professora de português é algo que me qualifique. Agora, se você diz, eu sou um concurseiro, uma concurseira, então você está se qualificando. Isso é qualificar. Quando nessa sentença você utilizar a letrinha A, você vai poder usar ou não a expressão, tá bom? Mas aí essa expressão tem que vir seguida de casa. Vou à casa da Maria Fernanda. A casa da Maria Fernanda é algo específico dela? É. Então, você pode usar um acento grave no A antes de casa. Só se você quiser. Às vezes a gente usa mais porque é estético e para provar para a pessoa que a gente sabe mesmo como se utiliza crase. Então, se você não colocar, nada de erro. Mas se você colocar, pô, show de bola, você aprendeu. A pessoa sabe que você tem o domínio de todas as regras. Todas as regras da crase, tá bom? Exemplos de uso obrigatório de crase. Aí eu coloquei os exemplos para vocês, apesar de eu ir citando, né, para ficar mais claro. Quem vai a algum lugar. Vai aonde? À missa. Aí vocês podem fazer a regrinha. A missa ou missa? A missa. Tranquilo? Exemplos de usos proibidos. Aí eu coloquei. Falou a qualquer pessoa. Qualquer é o quê? Pronome relativo, né? Ficou a ver navios. Antes de verbo, não se usa. Não disseram a ele toda a verdade. E aí? Por que não usa? Por conta dele. Ele, substantivo masculino, ok? Exemplos de uso facultativo, irei à casa de meus pais. A casa dos meus pais é uma característica da própria casa deles. Então, nada de crase ou tudo de crase é facultativo. Melhor usar a crase para provar que você sabe a regrinha. Trouxe para vocês o exercício de fixação. Vamos ver lá se você entendeu agora. 1. Assinale a opção em que o A, sublinhado nas duas frases, deve receber acento grave indicativo de crase. Ó, deve. É uma regra, então vamos fazer uso a ela. Fui a Lisboa receber o prêmio. Karine, tem algum macete que você deixou passar, que você não falou? Tem. Tem um macete que é o seguinte. Você pode fazer uma pergunta para a palavra. Ó, a gente diz assim, vou a, volto da, crase no A. Vou a, volto de, crase para quê? Porque se você volta de
então significa que em algum momento você deixou de ter um substantivo feminino e só pode ter crase antes de substantivo feminino. Então, você sempre pode fazer esse joguinho. Olha, fui à missa, voltei da missa, crase no A. Fui à Europa, voltei da Europa, crase no A. Por quê? Você foi a, voltou da, certo? Seu substantivo permaneceu intacto feminino. E é isso que a minha regra diz. Fui a, volto da, crase no A. Fui a, volto de, crase pra quê? Fui a Lisboa receber o prêmio. E aí? Fui a Lisboa receber o prêmio. Façam a regrinha. Fui a Lisboa, voltei da Lisboa ou de Lisboa? De Lisboa. Então, aqui precisa de crase? Não. Paulo começou a falar em voz alta. E aí? Posso usar a crase aqui? Sim ou não? 1, 2, 3 e... Não. Por quê? Falar é verbo. Então, A, errada. B. Pedimos silêncio a todos. E aí? A todos ou todos? Todos é o quê? Pronome, certo? Todos, um pronome relativo, tá bom? Todos, quem é todos? Todos que estão ali, não posso usar. Pouco, a praça central se esvazia. Posso usar? Vou à praça, volto da praça? Posso usar uma crase aqui, mas as duas estão em concordância com o que foi pedido? Não, então B, errada. Esta música foi dedicada a ele. E aí? Nossa, Deus me livre, nada de crase. Por quê? Substantivo masculino. Então, já sei que a C também está errada. Os romeiros chegaram à Bahia. Vou à Bahia, volto da Bahia. Posso usar? Posso usar a crase. Mas está errada porque a primeira assertiva está incorreta. D. Bateram a porta. A porta ou o porta? A porta. Esse a porta aqui tem um artigo que determina ela como um artigo feminino e tem mais uma preposição, que bateram a porta, certo? Bateram porta. Não, precisa estar ligado. Vai estar ligado por o quê? O azinho preposição. Então, crase nesse A. O carro entrou à direita. À direita ou direita? À direita, né? Substantivo feminino. Mesmo caso da primeira. A, que determina substantivo feminino, e a preposição que liga entrou e direita. Porque sem ele fica ilógico. Crase aqui. Olha, parece que achei a resposta correta. Vou deixar aqui em aberto. Todos a aplaudiram. E aí? Não, né? Porque aplaudir é verbo. Não pode. Aplaudir. Escreva a redação à tinta. E aí? A redação ou redação? Tá, a redação. E por que não pode ser, Karine? Aqui acontece que você vai ter o quê? Você vai ter uma ambiguidade se você colocar uma crase, ó. Escreva a redação à tinta. Você vai escrever o processo de redação, certo? A redação, algum tipo de gênero de escrita, um tipo textual. Escreva a redação. E aí? Qual a outra redação? Algo que você está pensando. A redação, algo que você vivenciou. A tinta. Então, aqui também não pode ter o uso da crase. Resposta D. Certinho? Assinale a alternativa em que o A deve receber o acento indicativo de crase. Você deu essa informação a alguém? Alguém é o quê? Você sabe? Está determinado? Não, não tem determinado. Se não tem determinado, o que é que você faz? Não marca, porque você tem que determinar um substantivo feminino. Ou alguém, a alguém. É um pronome? É um pronome o quê? Relativo. Quem é alguém? Não sei. Não sei quem é alguém, não. B. Vale a pena essa confusão toda? E aí? A pena ou o pena? Olha para vocês verem a questão sintática. A pena, substantivo feminino, é pena. Pena de galinha. Pena que antigamente se usava para escrever, assinar. A pena. O pena é o quê?
ou pena, um ato de julgar, um sentimento de dó, algo desse tipo. Então, você sempre tem que fazer esse jogo. Por quê? Em alguns momentos, quando você trocar os artigos, que é o que determina, né, se é feminino ou masculino, você vai ter sentidos contrários. A palavra vai permanecer a mesma, mas você vai ter sentidos contrários. Então, muito cuidado na hora de fazer essa análise para saber, vou acentuar ou não. É esse o contexto semântico a que me pede a frase? Sim, então talvez eu deva colocar a crase, vou terminar de analisar. Não, então eu já sei que está errado, ok? Vale a pena? Não, né? Então, aqui eu não posso, pela justificativa que acabei de dar a vocês. A pena aqui funciona como o quê? Olha, será que vale o desgaste? O desgaste? Será que vale isso tudo por essa confusão? Acho que não, né? Então, não é a minha resposta B. C. O diretor deu novas indicações à secretária? A secretária, aqui lembra da regrinha, ela tá demonstrando um pronome, um substantivo feminino? Tá, por quê? A secretária ou secretária? Não, né? Eu não posso dizer o secretária porque eu tenho uma alternância para o nome secretário. O secretário, a secretária. Então, aqui eu tenho a unção de a preposição, mais a, o quê? A artigo que define substantivo feminino. Então, a ligando indicações à secretária e a que define secretária como substantivo feminino. Resposta C. É possível combinarmos um pagamento a prazo? O pessoal costuma colocar, né? Ó, a prazo ou o prazo? Na verdade, você quer um prazo, você quer o prazo para pagar, né? O prazo daqui a alguns dias. Então, não tem a, porque no sentido aqui, o prazo é um substantivo masculino, nada de crase. 3. Em alguns nomes de lugares femininos, em alguns nomes de lugares femininos, não é correto utilizar a crase. Assinale a alternativa em que ocorre esse uso incorreto. Aí aqui você vai fazer o quê? Fazer o joguinho que eu ensinei. Vou lá, volto dar. Quer ver que vai dar certo? Marta foi à Itália, Marta voltou da Itália. Se foi a, voltou da, crase no a. Correto, que é o incorreto, ó, prestem atenção. Joana foi à Bahia, Joana voltou da Bahia, Joana voltou da Bahia. Se ela voltou da, crase no a. Jonas foi à Argentina, Jonas voltou da Argentina, ele voltou da Argentina, já está aqui no Brasil, então maravilhoso, crase no a. Marcos foi a Londres, Marcos voltou da Londres ou de Londres? Marcos voltou de Londres, foi a, voltou de, crase, para quê? Então nada de crase, alternativa D. Tranquilo? Conseguiram acompanhar um pouco? Exercitar. Escrevam um monte de frase, façam essas perguntas para vocês. Olha, substantivo feminino, deixa eu ver se eu vou determinar esse substantivo aqui com a. Não determinei não, porque quando eu fui olhar aqui a resposta, quando eu coloco o O, ele vira um substantivo masculino e faz mais sentido. Então, nada de crase. Vou A, volto da, crase no A. Vou A, volto D, crase para quê? Regrinhas que sempre devem ser lembradas, ok? Espero que tenha sido bacana, que vocês tenham conseguido acompanhar aí fielmente. Até a próxima.